Olá, pessoal do nono, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então vamos continuar, né? Estamos aí conhecendo o continente africano, continente asiático, em todas as suas características, todas as suas particularidades, tanto físicas, econômicas, sociais, e vamos ver também mais adiante as questões culturais. Então, hoje eu quero discutir com vocês nesse vídeo, né, fazer a introdução das questões relacionadas à ocupação. Como foi feito no período do colonialismo, do imperialismo, né, esses dois momentos aí em que boa parte do mundo passou por uma exploração conjunta das grandes nações europeias, entrando não só na Ásia, mas na África, no continente americano. Então, os grandes impérios, o Império Austro-Húngaro, né, o Império Alemão, o Império Holandês, o Império Francês, o Império Inglês, o Império Português, o Império Italiano. Então, todos os países da Europa que estavam ali focados em expandir os seus territórios, de terem nações e novos mundos para explorar economicamente, né, encontrar riquezas, porque a gente sabe que esse processo começa no século XV, com as grandes navegações, que foi expandida ali inicialmente por Portugal e Espanha. Mas quando a gente entra nos séculos XVI, XVII, XVIII, todas as grandes nações da Europa quiseram um pedaço, né, desse mundo, uma fatia desse bolo. E eu preciso achar uma região até então desconhecida para eu explorar. Então era esse o pensamento deles. Precisamos encontrar uma área para explorar. E aconteceu dessa forma a apropriação que nós estamos vendo do continente asiático, né? Então vamos ver a apropriação dos territórios lá na Ásia. Foi a partir do século XVI com a expansão marítimo-comercial, que foi o período das grandes navegações. Eles começaram a expandir, a chegar em outros territórios, buscar especiarias, buscar pedras preciosas, buscar temperos, né? Você vê, sair da Europa, cortar metade do mundo para ir na Índia buscar tempero, pimenta do reino, cravo, canela, coisas que não existiam na Europa, mas que eram muito valorizadas no mercado, né? Os nobres queriam consumir produtos com esses cheiros, com esses perfumes orientais. Eles iam lá na Ásia buscar seda, seda pura, de qualidade que na Europa eles não conseguiam produzir. Então, foi a partir dessa expansão marítimo-comercial que eles iniciaram esse processo de colonizar e de explorar, porque até então o objetivo era só explorar. Tanto que criaram-se os estabelecimentos das chamadas feitorias, que eram mais ou menos esses locais. Então lá as feitorias você tinha uma aldeia, você tinha o porto e você tinha um forte que ia proteger essa feitoria, esse local aqui, onde eles adentravam aqui pelo continente, buscavam as riquezas que estavam escondidas em algum local, trazia aqui para essas aldeias, rapidamente, ali em pouco tempo, eles colocavam nos navios e iam embora. Eles não precisavam, vamos trazer famílias, vamos trazer o povo, vamos expandir aquilo ali, vamos transformar aquilo ali num país. Não, inicialmente as feitorias eram somente para exploração comercial. O objetivo era só isso, vamos explorar o mercado. E esse mercado vai nos dar os produtos que nós necessitamos para negociar lá na Europa, no nosso país com outros países. Então, não era claramente uma exploração, mas eles desenvolveram uma política chamada de vassalagem, ou seja, era uma subordinação econômica. Nós vamos colocar um forte, nós vamos colocar militares, nós vamos dar segurança para vocês, mas vocês vão nos dar as riquezas que estão escondidas aí por esse território. E isso foi feito aí por quase 300 anos. Foi feito esse processo de exploração, esse processo de domínio, mas chegou um momento que foi necessário mudar essa estrutura econômica que estava até então aí quase 300 anos muito bem encaixada.
Eles iam lá, tiravam a riqueza, voltava para a Europa. Iam lá, tiravam a riqueza, voltava para a Europa. Aí a Europa passa por um processo de revolução industrial, o advento. Começa a revolução industrial, as indústrias ali produzindo, já produzindo gás carbônico, destruindo o meio ambiente, e já estão ali produzindo, desenvolvendo técnicas modernas de produção, usando já a máquina a vapor. Então começou uma expansão, e essa expansão ia necessitar de um mercado consumidor. Aonde estava o mercado consumidor? Lá nas áreas que estavam sendo exploradas, na Ásia, na África, na América. Aí eles pensaram, então nós vamos fazer o contrário agora, nós vamos desenvolver a política da partilha. Eles começaram a disputar territórios. Então agora eu preciso de um parceiro, eu preciso produzir na minha indústria, mas eu preciso mandar para os consumidores. E onde é que estão esses consumidores? Nas colônias, nos domínios imperialistas, mas eram colônias, não tinha cidade, não tinha uma economia girando ali naquele país, não tinha um ganho econômico ali. Então eles pensaram, nós vamos precisar agora então transformar essas feitorias, essas colônias, em um local onde a gente possa ter um mercado consumidor. Então esses países, esses líderes começaram a disputar territórios, quase que entrando em guerra uns com os outros para fatiar, igual eles estão colocando aqui, fatiar o mundo. Eu preciso de uma área agora para ter um parceiro. Então eles falaram, olha, agora, da agora em diante, vocês não serão somente locais onde nós vamos retirar as riquezas, nós vamos começar a desenvolver um mercado ali, nós queremos construir, né, igual a Inglaterra fez com o sul da África e fez na Índia também. Nós vamos levar as ferrovias, nós vamos cortar esse território, nós vamos interligar o norte com o sul, o leste com o oeste, porque nós vamos levar as ferrovias para esses países e nós vamos poder escoar melhor a produção e eles vão poder receber melhor os nossos produtos industrializados. Ou seja, eles iam continuar explorando agora com outras palavras. Eles iam começar a desenvolver essas nações, levar o comércio para essas nações, mas por sua vez, os produtos que eles iam comercializar ali eram os produtos que estavam vindo da indústria deles. E isso perdurou aí ao longo do século XVIII, século XIX, a Revolução Industrial acontecendo, século XX, muitas outras nações já se industrializando, aí entra nesse bolo Estados Unidos, a Rússia, o Japão, se tornando nações industrializadas aí ao longo do século XX, quando o mundo entra em guerra. Teve a Primeira Guerra Mundial do século XX, teve a Segunda Guerra Mundial na década ali de 40 do século XX. Os países então começaram a perceber que era hora então de rever esse conceito de mais de 300 anos de parceria. Eles precisavam agora permitir que essas nações se tornassem independentes e entra o chamado processo de descolonização. Ou seja, eles vão deixar de ser colônias, eles vão se tornar países independentes e eles vão começar a desenvolver o seu próprio mercado consumidor, mas eles vão começar a comprar e continuar comprando da gente. Nós vamos dar a independência, nós vamos dar a indústria, mas nós vamos continuar buscando as matérias-primas dele. O lado ruim disso, né, assim, você se tornar um país independente, passar por um processo de descolonização é bom, mas pelas imagens aqui vocês estão vendo que isso não foi fácil. Por quê? Ainda hoje ali, ó, década de 60, anos 70, anos 80, pouco mais de 30 anos, países se tornando independente agora, entrando os anos 90 em guerra, porque criou-se muitos conflitos internos, principalmente aqui na Ásia e em alguns países africanos, porque esses países, as sociedades, as etnias, as culturas dentro desses países eram muito diferentes. Mas eles foram obrigados a viverem juntos porque quem comandava era uma nação estrangeira. Ou era a Alemanha, ou era a Inglaterra, ou era Portugal. E essas etnias contrárias, com identidades culturais diferentes, com visões religiosas muito diferentes,
conviviam ali dentro do mesmo espaço porque eles tinham que respeitar quem estava comandando o país. Agora eles se tornaram países independentes, com um mercado consumidor já constituído, com uma sociedade já pronta, já com indústrias, porque eles começaram a receber, agora eles tinham que saber quem ia comandar esses países, quem ia liderar essas economias. E isso gerou, ao longo do século XX e até hoje, que nós estamos no século XXI, e tem muitos países ainda da Ásia e da África que enfrentam essas guerrilhas, esses conflitos, essas guerras internas, por causa da forma como foi o processo de descolonização. Então é isso que eu quero que vocês comecem a observar, que essa exploração foi muito prejudicial, ela foi intensa e ela destruiu culturas ao longo de 500 anos. E de uma hora para outra dá independência para eles, para que eles se entendam ali dentro quem vai comandar o país. E isso é muito problemático. Tá? Então nós vamos continuar falando disso na nossa aula mesmo da semana que vem, mas eu quero que vocês já peguem o capítulo, leiam o capítulo, façam suas anotações. Semana que vem nós estamos juntos para continuar entendendo toda essa estrutura montada no processo de colonização e descolonização econômica no território asiático. Ok? Então é isso aí, tudo de bom para vocês, um bom fim de semana aí para quem for ver esse vídeo no fim de semana. Semana que vem nós estamos juntos, né? Até qualquer hora, um abraço, fiquem com Deus.